Quando Paris foge de Menelau e é repreendido por seu irmão Heitor e chefe das forças troianas por sua covardia, ele procura redimir-se, tornando público um novo desafio a Menelau para que duelassem apenas os dois. Aquele que vencesse conferiria a vitória ao exército correspondente. Heitor e todos os envolvidos no conflito aceitam o pacto que representaria o fim da Guerra de Troia. Paris não seria mais apenas o amante de Helena, mas o soldado de Troia. É Heitor quem o chama para as responsabilidades que lhe cabem. Todos estão curiosos quanto ao desfecho daquele duelo. Helena fica ao lado de seu sogro Príamo, de quem ouve palavras que a inocentam da responsabilidade por aquela guerra. Para Príamo, tudo era culpa dos deuses, e de fato era, como se verá mais à frente. Iniciado o duelo, logo ficaria patente a superioridade de Menelau sobre Paris, que perde o combate, e não fosse a intervenção de Afrodite que o levou para o leito de sua Helena, teria encontrado seu fim ali mesmo. Mais uma vez ele se vê protegido pela deusa do amor e incapaz diante de Menelau, discípulo de Ares, o deus da guerra. Uma parte pouco conhecida desse episódio é exatamente a irritação de Helena com a deusa do amor e até a ironia que usou com seu amante Paris, que sai da guerra humilhado para ir procurar conforto nos seus braços. Bom, então acontece o entrevero, o embate, Paris toma uma coça de Menelau e Afrodite, vendo que ele vai morrer, ela intervém, ela cria uma névoa, pega Paris e leva-o para o leito, né? O tálamo, para usar o termo, que é o leito nupcial, né? E também Helena se retira ao ver tudo aquilo, e Afrodite então procura Helena. Ela se transforma numa senhora idosa e vai procurar Helena, né? E fala: seu marido está no tálamo te esperando. E Helena fica indignada com aquilo, né? Depois daquilo tudo que aconteceu, da vergonha que o Paris passou, da covardia dele, ela diz assim, porque Afrodite se faz numa figura de uma senhora curvada, né? E vai, aproxima-se dela e diz: vem, cara filha, comigo que Paris chamar-te mandou-me. Ele te espera no quarto, onde se acha no leito torneado, belo de ver, irradiante vestido a primor. Helena olha para Afrodite, né, que estava vestida como se fosse uma velha, e percebe que é Afrodite, né, porque ela diz, reconheceu logo a deusa, com ver-lhe o pescoço belíssimo, os seios ricos de encantos e os olhos inquietos e vivos. Nada de uma senhora idosa, né? Fica tomada de espanto e depois increpou desse modo, que é falar com rigor, né, com a pessoa, né? Falsa, por que procurar iludir-me com tantos embuches? Naturalmente, ela dá uma bronca em Afrodite, né? Naturalmente, com o fim de poderes mais longe levar-me. Por isso mesmo que o herói Menelau derrotou em combate ao divo Paris e quer para casa fatal conduzir-me. Vieste aqui meditando iludir-me com novas insídias? Vai tu sozinha, manda Afrodite ir se encontrar com Paris, né? Vai tu sozinha, a seu lado se assenta, dos deuses te afasta, não voltes mais a pisar o caminho altanado do Olimpo. Altanado é alto, né? Mas permanece ao seu lado, sofrendo e cuidando dele, até que, por fim, como esposa te aceite, ou talvez como escrava. E aí Afrodite fica uma fera, né? Ameaça e diz... ela ainda diz assim, não voltarei para o tálamo, pois vergonhoso seria participar-lhe do leito. As troianas, sem dúvida, haviam de murmurar, ou seja, de cochichar, de fofocar, né?
Já sobejam as dores que na alma suporto. Cheia de cólera, a deusa Afrodite lhe disse em resposta: não me provoques, criatura infeliz, porque não aconteça que te abandone e te venha a odiar quanto agora te prezo. Se entre os acaios e teucros fizesse surgir ódio infausto contra tu própria, haverias de ter um destino bem triste, né? Ou seja, ela insuflar o ódio entre os gregos e os troianos, né? Então manda, e ela vai, ela obedece, vai e se senta do lado de Paris, que está na cama, né, todo fogoso, e ela vai e zoa Paris, ela vai e diz, uma passagem assim muito bem humorada de Homero, porque ele diz assim: senta-se Helena, nascida de Zeus, sem olhar para o lado onde o marido se achava. Começa exprobambo dessa arte. Como? Voltaste da guerra? Provera que a morte encontrasses sob as mãos fortes do herói valoroso que foi meu marido. Antes da guerra gabavas-te, sim, de que tinhas mais força que Menelau, mais arrojo e destreza no jogo da lança. Vai provocar, então, logo o discípulo de Ares potente, para outra vez vos medirdes em duelo. E aí ela faz uma piada sobre a virilidade dele. Aliás, aconselho-te a que não faças tamanha tolice, pensando que podes, com o louro herói Menelau, contender numa luta corpórea que em pouco tempo sua lança potente há de ao solo prostrar-se. O divo Paris então lhe retruca as seguintes palavras: não me acabrunhes o peito, mulher, com teus ditos sarcásticos. E continua a dizer: amanhã eu vou ganhar dele e tal, né? Então, é um amor que Homero, de uma certa forma, na sua narrativa, condena. É interessante ver a maneira que isso quase não é falado, quase não é sabido, né? Como Helena, ela reage àquilo quando ela cai em si, né? E no final das contas ela acaba exprobando aquilo tudo, né? Falando mal de Afrodite, de Paris, né? E tanto que depois Menelau, quando finalmente se vê diante dela, a perdoa e leva consigo. A guerra retomaria o seu curso por diligência dos deuses, especialmente Hera e Atena, deusas relacionadas ao triunfo dos gregos, mas Poseidon também se alinha entre os defensores dos aqueus. Troia também possuía deuses que a apoiavam, como Apolo, Ártemis, Ares e Afrodite. Mas o acordo entre os troianos e os aqueus foi quebrado por ação de Atena a mando de Hera. Havia um acordo: quem vencesse aquele combate, o exército seria considerado vencedor. E, no entanto, esse acordo não foi para frente. Por quê? Na verdade, Hera e Atena não queriam o fim da guerra, porque especialmente Hera queria a destruição de Troia. Zeus chega a recriminá-lo por tamanha pertinácia nessa destruição e ela diz: olha, há 3 cidades que eu amo: Esparta, Micenas e Argos. O dia que você quiser destruir, porque a cidade, os habitantes causaram algum desconforto a você, eu não me oporei, né? Mas agora eu quero destruir Troia e vou destruí-la. Então manda Atena insuflar novamente a guerra. E Atenas vai e exorta Pândaro, que é um grande arqueiro troiano, a acertar Menelau, a matar Menelau com a sua flecha. E ele então faz a mira, atira, mas é a própria Atena que vai e impede que a flecha mate Menelau. Então ela apenas passa de raspão e fere, ele sangra muito. Os aqueus então ficam zangados com aquilo, porque consideravam que eles tinham ganho, né, o embate, de fato, Paris fugiu, né? Então eles tinham ganho o embate, mas aí a guerra recomeça, que era o que Troia e Hera dizia, e foi também o que Príamo colocou, né, para Helena. A culpa não é sua disso, a culpa é dos deuses, né, que eles chamam os eternos, né?
E é verdade isso, né? A guerra acaba sendo fruto do descontentamento dos deuses, e os reflexos que os homens vão receber serão os ônus que eles terão que pagar por isso, né? Diomedes destaca-se ao lado de Menelau e de Ajax como grande combatente grego. Seria atingido por uma flecha disparada por Pândaro, o mesmo que acertara Menelau de raspão, e se gabou do feito. Estênelo, seu auriga, arrancou a flecha do ombro de Diomedes, exortou a proteção de Atena, e o guerreiro continuou na batalha sob os conselhos da deusa. Ele mataria também 2 filhos de Príamo, Aquemon e Crômio, ceifando ainda a vida do arqueiro falastrão Pândaro ao acertar uma lança em sua boca. Ele ainda feriu Enéas, que foi ajudado pela mãe, Afrodite, que acabaria sendo ferida por Diomedes. Do ferimento da deusa, no lugar do sangue, exudou o icor, líquido transparente que corria nas veias dos deuses. Afrodite, ferida em combate, como também Ares, o próprio deus da guerra, ambos por Diomedes. Mas esse guerreiro fazia o bom combate, nunca tangido pela ira, senão pelos imperativos do enfrentamento que ele vivia. Guerreiro leal, jurou amizade ao encontrar Glauco, neto de Belerofonte, que fora hóspede de Eneu, avô de Diomedes. Trocaram as armas, um aperto de mão, e se foram em paz. Diomedes incorpora a luta que os gregos almejavam, não por ser destaque individual, como impunha a vaidade de Aquiles, mas por sua capacidade de resistir junto aos seus combatentes e de travar o bom combate. É dentro desse contexto que se deve também ver a ação heróica de Heitor, chefe do exército troiano e marido de Andrômaca, de quem se despede quando pressentiu avizinhar-se o seu fim. Ele proporá um duelo contra Ajax, o maior guerreiro aqueu disponível desde a saída de Aquiles. Mas a luta terminaria empatada e novamente coroada do cavalheirismo que cerca o ideal do combate clássico. Odisseu também se destacou na luta aos troianos. Ao matar o soldado denominado Soco, cravando-lhe a lança no dorso, com ele em fuga, gritou-lhe: Filho do grande Hípaso, não pode da morte escapar, infeliz. Os corvos virão lacerar suas tenras carnes, aos bandos, batendo as asas ruidosas. Morra eu, no entanto, e os aqueus me darão sepultura condigna. O combate sob o influxo de Zeus, cioso em atender ao pedido de Tétis para fazer os gregos sofrerem graves danos, pende favoravelmente agora aos troianos, que chegam às muralhas construídas pelos aqueus na orla próxima aos seus navios. Heitor destaca-se nesse momento como valoroso guerreiro e líder. Hera assiste a tudo isso e sabe o quanto o marido está empenhado em favorecer os troianos. Urde o plano de seduzi-lo para depois fazê-lo dormir com a ajuda de Hipnos, deus do sono. Usando o cinturão do amor de Afrodite, que ela consegue emprestado, alegando ser para promover a reconciliação entre 2 deuses do mar, ela consegue distrair a atenção de Zeus por toda a noite. É nesse momento em que Patroclo pede as armas e a armadura de Aquiles emprestadas e entra no combate, atemorizando os troianos que o tomam por Aquiles e fazendo-os recuar. Aquiles havia imposto a condição em benefício da segurança do amigo de que ele não se afastasse em demasia do acampamento grego. Mas esse conselho seria rapidamente esquecido por Patroclo, tomado pelo entusiasmo da guerra, indo se aproximar temerariamente dos muros de Troia. Ali, desarmado pelo próprio deus Apolo,
ferido quase mortalmente por Euforbo, ele encontraria Heitor e com ele a morte. Bom, a gente está então chegando ao final desse quarto episódio sobre a Guerra de Troia. A Ilíada ainda não acabou. Ela só vai acabar com a morte de Heitor, o vilipêndio do seu corpo por Aquiles e o resgate que Príamo, rei de Troia, consegue fazer. E assim promovendo as exéquias, as cerimônias fúnebres destinadas a honrar o corpo, né, a honrar a memória de Heitor. Ali sim termina, mas a Guerra de Troia não acaba ainda. Vai haver o episódio do cavalo de madeira, aquela coisa toda, a morte de Aquiles, tudo isso. Então serão outros poemas que vão entrar e vão fazer parte dessa história. Então o próximo episódio, o último, espero que não haja nenhuma intervenção dos deuses que me faça ter alguma ideia para estender mais ainda esse assunto. Será o quinto episódio e eu vou ultimar essa narrativa, né, e fazer algumas ponderações. Depois eu vou resgatar alguns pontos relacionados à Guerra de Troia em outros momentos e vou falar ainda sobre algumas tragédias, né, que a Guerra de Troia dá aso a ser tratado. Então, até a próxima. A gente se vê daqui a pouco.